Então, na aula de hoje, nós vamos dar início ao assunto de equilíbrio químico, no qual ele está relacionado com reações reversíveis, reações que levam em conta um equilíbrio dinâmico, e hoje nós vamos entender os fundamentos desse conteúdo. Uma reação química, ela é dividida em duas partes, onde nós temos os reagentes, que eles se chocam, se colidem e formam os produtos. E como a gente já conhece as equações químicas, que são meios que a gente analisa através das simbologias, os elementos que são reagentes, os que são os produtos, e a gente consegue prever quem são reagentes e quem são produtos e o que significa, né, cada ponto. Então, por exemplo, aqui é uma equação balanceada, onde o gás hidrogênio reage com o gás oxigênio e forma a molécula de água. Tem simbologia H2O. Então, esse processo de reação a gente considera que é a simbologia mais, e que esses dois, quando se juntam, eles se convertem em produtos que, no caso, seriam duas moléculas de água. Então, quer dizer que os reagentes se transformaram em produtos. Então, espera-se que no final a gente tenha apenas os produtos e não tenha reagente. Por isso que a gente vê as equações com essa seta em uma direção, pois os reagentes eles se convertem em produtos, né? Então, espera-se que no final de uma reação a gente só tenha os produtos e que não tenha mais nenhum reagente, pois esses reagentes se chocaram, se colidiram e se transformaram em. Porém, hoje nós vamos conhecer que nem sempre isso acontece, pois existem as reações completas ou irreversíveis, mas existem as reações incompletas ou chamadas de reversíveis. Nas reações completas ou irreversíveis, são reações em que os reagentes são totalmente convertidos em produtos. Ou seja, no final da reação, a gente não tem mais indício de nenhum dos reagentes participantes, pois esses reagentes se converteram completamente em produtos. Por exemplo, do ácido clorídrico, que ao reagir com o hidróxido de sódio, forma o cloreto de sódio e água. Então, essa reação, inicialmente, ela se processa, a gente tem os reagentes, e os reagentes, por ser uma reação química, vão se converter em produto. Ao final da reação, nós teremos apenas o cloreto de sódio, que é o NaCl, e a água. Não tem mais nenhuma das moléculas reagentes no sistema. Por quê? Porque eles se converteram totalmente em produtos. Então, graficamente, seria expressado dessa maneira. Nós temos um gráfico aqui, onde tem concentração pelo tempo. A gente observa que, no início, nós temos o reagente. O reagente, sua concentração vai diminuindo, e à medida que a concentração do reagente vai diminuindo, é porque ele está se convertendo em produto. Então, inicialmente, não temos nada de produto, por isso que começa zero, e o produto vai crescendo com o tempo. Chegou no final da reação, a gente não vai ter mais nada do reagente, pois o reagente se converteu em produto, e no final da reação nós temos só apenas os produtos. Então, aqui nós temos uma outra simbologia, onde o azul seria o reagente, a gente observa que nós só temos a concentração dele. A partir do momento que a gente observa a reação, já vai tendo modificação. Então, aqui já passou, por exemplo, um saldo de 20 minutos, um tempo de 20 minutos, e a gente já observou que tem reagente se convertendo em produto, que seria o produto aí da cor rosa. Passou 40 minutos, a concentração dos produtos está maior e a dos reagentes diminuindo. E ao chegar no tempo de 60 minutos, a gente já observa que não tem mais reagente. O reagente se converteu totalmente em produto. Então, essa é uma reação completa, chamada de reação irreversível. Porém, existem as reações incompletas ou irreversíveis. São reações em que os reagentes não são totalmente convertidos em produtos.
E que, ao final da reação, que no caso é onde a gente vai entrar nesse assunto, que é o equilíbrio, que é o momento que a gente acha que a reação acabou, a gente observa que ainda tem a presença de reagente. E aí a gente vai entender por que que tem a presença de reagente, sendo que talvez visualmente a gente detecte que a reação já finalizou. Então, as reações reversíveis são aquelas em que, ao mesmo tempo em que os reagentes se transformam em produtos, o que que vai acontecer? O produto vai começar a se transformar em reagente. Então, por isso que tem sobra de reagente nas reações reversíveis, pelo fato de que os produtos, ao serem formados, eles voltam a formar os reagentes. E aí a gente já não vai mais ver aquela seta única, né, direcionando apenas para os produtos. Nós vamos ver uma seta dupla, onde os reagentes formam produtos e os produtos, em um determinado ponto, começam a formar reagentes. E essa dupla seta, quando você observar em equações químicas, então ele está representando que aquela reação ela é reversível, ou seja, os reagentes vão formar os produtos, mas os produtos vão formar o reagente. Então acontece a reação no sentido direto, que é o que a gente já conhece, né? Onde ela se direciona da esquerda para a direita, mas a reação inversa está acontecendo, que é o produto formando os reagentes, tá? Então acontece essa reação direta e acontece a reação inversa. Agora aqui é um exemplo de reação incompleta ou reversível, que é um exemplo de uma reação de esterificação, onde nós temos um ácido carboxílico que, ao reagir com um álcool, forma o éster e a água. Então, ela é uma reação que a gente vai observar que inicialmente nós só tínhamos reagente. Esse reagente ele vai se convertendo, ó, em produto, se convertendo em produto. Só que a gente vai observando que nunca os reagentes eles chegam a zero. Sempre tem reagente. Em qualquer ponto vai chegar um ponto que a gente vai observar que ainda tem reagente. Então seria que no tempo zero teríamos só reagente. Aí passou 20 minutos, nós temos reagentes e produtos. 40 minutos. Observei que formou mais produtos, mas a concentração dos reagentes ó, não mudou. E observei que ficou desse padrão para frente. Ó. Passou 60 minutos, a concentração, os números de produtos estão iguais e os números de reagente também. 80 minutos, a mesma coisa, então não houve mais modificação. É o momento que a gente chegou no equilíbrio. Então, para as reações reversíveis, existe esse momento do equilíbrio, que as concentrações dos reagentes e dos produtos não alteram mais de jeito nenhum, a não ser que a gente faça alguma ação externa, né, alguma condição. Mas ali, se eu não mexer, colocar essa reação de esterificação para acontecer, quando ela chegar nesse equilíbrio, onde formou o máximo de produto e formou o máximo de produto e os reagentes foram consumidos o máximo que eles puderam ser, a gente vai observar que não tem mais, ele não vai tender ao zero, a concentração dos reagentes, como acontecia nas reações irreversíveis. Para entender esse equilíbrio que acontece nas reações reversíveis, é preciso ainda saber que existem dois tipos de equilíbrio. Existe o equilíbrio estático, mas também existe um equilíbrio dinâmico. E aqui eu vou pontuar para vocês por quê? Porque nas reações reversíveis, o tipo de equilíbrio é o equilíbrio dinâmico. É um equilíbrio que está em movimento. Aí a gente se pergunta, mas como é possível se está em movimento e está em equilíbrio? Sendo que a gente conhece sempre essa, faz referência a esse outro método de equilíbrio que é o estático, que é o parado. Então, o equilíbrio estático, ele é um equilíbrio em que o objeto fica parado indefinidamente. Agora, no equilíbrio dinâmico, como o próprio nome já diz, é um equilíbrio que está em movimento. Não há um só momento em que o objeto ou o fenômeno em questão fique parado. Aparentemente dá essa percepção, mas não é isso que acontece. Então, por exemplo, nessa ilustração, note que a quantidade de água que cai dentro do recipiente é igual à quantidade que escoa, mantendo aqui esse nível de água constante. Então, se nós fixarmos os nossos olhos apenas para esse sistema aqui,
nós vamos pensar que essa água nunca mudou. Mas a mesma água que está aqui, ela não está aqui há muito tempo, né? Ela vem, então entra uma quantidade de água e sai. Então, aparentemente, dá essa percepção de que essa água aqui está parada, mas ela não está parada. Considerando que a mesma quantidade de água que sai é a mesma que entra, esse objeto que está aqui nunca é o mesmo, porque está entrando e está saindo água a todo momento. Pensar nas reações reversíveis é pensar em equilíbrio dinâmico. A gente tem a percepção de que a reação acabou, porém ela não acabou. Ela está acontecendo. Então, tá produto formando reagente, reagente formando produto ali a todo instante. Considerando a reação entre o gás hidrogênio e o gás iodo, eles produzem, quando reagem, o iodeto de hidrogênio, que é o HI. O que vai acontecer? Vai ter um determinado momento em que as moléculas de iodeto de hidrogênio vão começar a reagir entre elas e vão fazer a reação inversa. Vão começar a formar o gás hidrogênio e o gás iodo. Então, é uma reação reversível, pois acontece a reação direta, onde forma produto. Porém, esses produtos em um determinado tempo vão começar a formar novamente os reagentes. Então, acontece a reação inversa. Considerando o N2O4, ele congelado, ele é incolor. Ele, no ambiente frio, ele é incolor, né? Então, não tem cor. Mas a temperatura ambiente, ele se decompõe e se transforma em NO2 marrom, que tem coloração marrom. Então, esse N2O4, ele no frio ele é incolor, porém quando a gente aumenta a temperatura, ele se decompõe em dióxido de nitrogênio, que tem coloração marrom. Então, aqui seria a gente observar esse fenômeno. A substância que é incolor, o N2O4, a partir do momento que a temperatura vai aumentando, já vai se convertendo no dióxido de nitrogênio, que é o NO2, que tem coloração marrom. Então, aqui, nós teríamos inicialmente a substância incolor, que é o N2O4, e a partir do momento que nós aumentamos a temperatura, ele vai se convertendo em dióxido de nitrogênio, que é o NO2, que tem coloração marrom. Porém, chegou um determinado tempo que essa cor não mudou mais. Não mudou mais, ela ficou a mesma, não teve variação dessa cor. Então, em um determinado momento, a cor para de se alterar. Mas aí, se a gente for lá e pegar, se a gente fosse lá e pegar para analisar quais substâncias estão presentes, nós vamos ver que os reagentes, eles não se converteram totalmente em produto. Por quê? Porque quando eu vou lá e coleto nesse tempo X aqui, coleto nesse outro, eu observo que tem a presença de reagente. Então, aparentemente, a reação parou, né, de acontecer porque nós estamos vendo sempre a mesma cor. Mas é porque aí nós chegamos no equilíbrio, então a reação é reversível, por quê? Porque tem a presença de reagente. Se fosse irreversível, não teria. Mas como tem a presença do reagente, então é uma reação reversível. E a gente observou o quê? Que essas colorações não mudaram. Então, esse é o momento do equilíbrio. É o momento que eu não tenho mais alteração da concentração nem de produto nem de reagente. Nesse caso aqui, tem até um dado numérico, né? Então, por exemplo, a concentração do reagente N2O4 ficou 0,74 mol por litro. Então, eu tenho a presença do reagente. Se fosse uma reação irreversível, ele não estaria presente, seria zero. E tenho a presença do produto formado, que é o dióxido de nitrogênio, que é o N, a presença do NO2, que seria o produto. Então, se não houve se não houve um saldo zero do reagente, é porque, e eu consigo detectar naquele momento que eu acho que a reação parou, a presença de reagente, então, porque a reação, no caso, ela é uma reação reversível e não irreversível. Se fosse irreversível, qualquer ponto que eu pegasse dessa cor constante para frente não ia ter reagente, mas a gente observa que nesses pontos ainda tem reagente e tem produto. Agora, para explicar isso. Botei aqui o N2O4 como amarelo, mas ele é incolor, né? Ele é uma substância incolor, e ele se converte no dióxido de nitrogênio, que é o NO2, que tem coloração marrom. Então, lembrando lá um pouco de cinética química, no início,
No início, não existe nenhum produto formado, porque nós estamos começando a reação. Então, nós temos apenas a presença da substância N2O4, que é incolor. Então, eu não posso dizer que a reação inversa está acontecendo ainda no tempo inicial. Mas à medida que esse reagente vai se convertendo no produto, eu aumento a chance de eu ter duas moléculas de produto, dióxido de nitrogênio, para reagirem. Então, a partir do momento que vai formando o produto, as chances de eu ter dois NO2 se colidindo para formar o reagente novamente, que é o N2O4, aumenta. Então, a gente já vai ter a reação inversa acontecendo. Quando nós temos já essa quantidade maior de produto, então a reação inversa começa a acontecer, tá? Então aqui, ó, é a reação inversa. Essa aqui seria a reação direta. Quando o NO2 suficiente é formado, ele pode reagir para formar justamente o reagente, que é o N2O4, que é o que a gente já tinha reforçado. No equilíbrio, tanto o reagente reage para formar o produto, quanto o produto agora reage para formar o reagente. Então, as duas reações estão acontecendo. E aí, nós vamos ter essa reação aqui de equilíbrio do reagente do N2O4 formando o 2NO2. Então, o reagente formando o produto, mas o produto numa reação reversível também forma o reagente. Então, essa dupla seta significa que o processo é dinâmico, ou seja, quando chegar no equilíbrio, que aparentemente nós detectamos que a reação acabou, mas ela não acabou. O que aconteceu? Nós temos reagente formando produto e produto formando reagente. Então, é um equilíbrio dinâmico que está acontecendo. Então, o ponto no qual a velocidade de decomposição se iguala à velocidade de dimerização, que é o quê? No momento em que a velocidade de decomposição do reagente se convertendo em produto e do produto se convertendo em reagente, elas são iguais, então quer dizer o quê? Quando a velocidade da reação direta se igualar à velocidade da reação inversa, é nesse momento que começa a acontecer o equilíbrio, que é um equilíbrio dinâmico. O equilíbrio é dinâmico porque a reação não parou, e sim porque as velocidades opostas agora são iguais. A velocidade de formação de produto vai estar igual à velocidade de formação produto formando o reagente novamente. Então, é um equilíbrio dinâmico. Então, sob o ponto de vista da cinética química, as reações reversíveis podem acontecer em dois sentidos, no sentido direto e no sentido inverso. Então, nós temos a reação direta, V direto, e temos a reação da velocidade inversa. Quando as duas se igualam, é o momento em que nós atingimos o equilíbrio. Quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Poderia chamar em cima de V1 e embaixo de V2, para me referir à reação inversa. Então, hoje nós vamos ficar com essa parte mesmo de conhecer reações reversíveis, reações não reversíveis, como que mudou a simbologia, e entender que nas reações reversíveis, naquele momento em que a gente acha que a reação parou, porque não mudou mais a cor, se a gente for lá e coletar reagente, a gente vai perceber que tem reagente. Sendo que a gente esperaria que os reagentes todinhos se convertessem em produto. E não foi isso observado. Então, o estudo com base nisso é entender que acontece a reação direta, mas a reação inversa também acontece. Por isso que a gente vê produto, porque os reagentes se converterem em produto, mas o produto está se convertendo em reagente novamente. E aí a gente vê a presença das duas substâncias naquele momento em que a gente acha que a reação havia acabado. Então, por hoje é só. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.